mais uma vez estamos com o Boteco da Thay, diretamente do melhor shopping da cidade aqui no Cristal, mas é claro que eu tomo um chazinho gelado porque eu sou muito legal. Hoje o nosso tema é a Idade Média Europeia e geralmente é uma questão bastante comentada para concursos, Enem e tudo mais, mas antes de você continuar esse vídeo, seja simpático, seja legal, segue, assina, curte o canal, dá o like, esses negócios aí que eu esqueci o nome bem bonitinho. E também me segue no Instagram, @TainaValenzuela, faz essa mão, ajuda de graça pra ti, pra mim não é. Para a gente falar sobre a Idade Média. A gente costuma falar sobre a Idade Média focando nos acontecimentos relativos à Europa. E esses acontecimentos referentes à Europa são por quê? Porque toda a construção do período histórico, eles são alusivos ao que ocorreu dentro do cenário europeu. Porque a linha do tempo tradicional, como a gente costuma chamar, ela foi desenvolvida por historiadores europeus. E eles, claro, usaram a própria história para determinar os acontecimentos e determinar aquilo que dizia a mudança ou não do tempo histórico. A Idade Média, ela começa com a queda do chamado Império Romano do Ocidente, ou seja, com o final da chamada Idade Antiga. No momento em que o Império Romano do Ocidente ele vai ser invadido pelos povos bárbaros, as pessoas que viviam dentro dessas cidades romanas, elas vão passar por um processo chamado de ruralização, que na tradução, de uma forma muito simples, é tornar-se rural, uma expressão comum pra gente. Então elas vão sair do ambiente das cidades romanas e vão começar a viver nos campos, ou seja, nas áreas rurais. E nessas áreas rurais já viviam pessoas, já viviam grandes proprietários de terras. E essas pessoas que passam pelo processo de ruralização, elas precisam acabar pedindo espaço de moradia e emprego para estes grandes proprietários. É a partir deste momento que eles se tornam inicialmente colonos. Ou seja, eles são trabalhadores livres e eles oferecem a sua força de trabalho em troca de terra e em troca de alimentação. Eles têm a terra para morar com as suas famílias, para colocar as suas habitações e também para produzir. Em troca disso, eles também produzem para alimentar a família do dono dessa terra, né? Esse é o esquema de troca. Com o tempo, esse colonato, esses colonos, eles vão deixando de ser colonos para se tornarem servos. E aí a gente inicia um processo chamado de servidão. Por que que é diferente? Porque a partir daí eles já não são mais trabalhadores livres. A partir daí eles são trabalhadores que eles estão presos à terra. O que isso quer dizer? Que eles cravaram os pés num buraco de terra e dali eles não conseguem mais. Não, amados, não. A partir daí eles são parte da propriedade do dono da terra. É diferente da escravidão? Sim, é diferente da escravidão. Porque não existe o comércio dessas pessoas, porque essas pessoas elas não sofrem com açoites, por exemplo, e porque essas pessoas elas não são tratadas como mercadoria em um negócio de troca. Então a servidão e a escravidão elas têm grandes diferenças. O que vai acontecer na Europa medieval é um processo de servidão e não um processo de escravidão. O processo de escravidão que acaba acontecendo, ele geralmente é um processo de escravidão por dívidas. Mas aí é uma outra pauta, depois a gente entra no capítulo deste livro. Tendo iniciado todo esse processo de ruralização, é que a gente vai ter o início da chamada formação do feudalismo. E o feudalismo vai ser a grande chave que vai ser marcante para determinar a Idade Média Europeia. Porque o que vai ser o feudo inicialmente? O feudo ele é uma grande porção de terra. Ele é como se fosse uma grande fazenda, um grande território, como se ele fosse um latifúndio. Isso que seria o feudo, mas numa proporção bem significativa, que hoje a gente poderia comparar com uma cidade de médio a grande porte. Esses feudos, eles têm uma estrutura parecida? Eles têm. E como que eles se formaram? Vamos lá. Esses povos bárbaros que invadiram o Império Romano, lá no início, quando começou a ruralização, tudo mais, eles acabam se fixando dentro desse território e dominando praticamente toda a Europa. O principal povo que vai conseguir fazer isso são os francos. E o principal rei que vai conseguir ter um grande domínio territorial é o Carlos Magno. E ele vai desenvolver um esquema muito bem pensado, que é o sistema da suzerania e vassalagem. Como que isso funciona? Ele tem noção que os romanos, eles acabaram sendo vítimas da sua própria grandiosidade, como se costuma dizer na historiografia. O que isso quer dizer, ó céus? Que eles expandiram tanto o território ao ponto que eles se tornaram vulneráveis. Eles não conseguem mais controlar suas fronteiras e eles acabam ficando abertos
para serem atacados, e isso realmente acaba acontecendo, e eles acabam perdendo seu grande império. Sendo assim, a estratégia que o Carlos Magno criou, quando o Império Franco domina tanto os romanos como ele domina grande parte da Europa, ele cria essa estratégia da suzerania e vassalagem. Ele divide porções de terras para os seus bruxos, os seus brothers. E aí ele faz o quê? Ele é o suzerano. Aí ele oferta um pedaço de terra para um brother que vai ser o seu vassalo. Hoje em dia, a palavra vassalo, ela tem um sentido pejorativo e negativo. Para o período medieval, ela representa a figura de um nobre. Então, não vamos confundir. Servo é uma coisa, vassalo é outra, e ser vassalo na época é massa. Este vassalo, por sua vez, ele também pode se tornar um suzerano. Porque ele pode dizer assim, ó, poxa, esse pedaço de terra está muito grande, eu não vou dar conta. Ele divide o seu pedaço de terra e oferta para outro brother e bruxo dele. E aí, a partir daí, ele também tem um vassalo e se torna o seu suzerano. Então ele é um empreendedor. Eu achei que tinha dado problema. Ele é um empreendedor do passado. Confere produção, exatamente, literalmente produção. Ops, feudo errado. Oi, ai, onde é que tu vai? Em que feudo tu vai com essa bolsa maravilhosa? É da Frida? O meu feudo não tem bolsa da Frida? Porque os feudos, eles eram justamente assim. Apesar de eles serem muito parecidos entre si, cada um tinha suas características próprias, apesar de eles terem várias características em comum. Inclusive, serem independentes uns dos outros é uma das características em comum. Pegou o paradoxo. Muito bem. Outro registro fundamental de se fazer é que a terra, ela é um bem de conquista. A terra, ela só se conquista através da guerra. Ela não é um bem de compra, ela não é um bem de consumo. Então, todos os vassalos e todos os suzeranos, eles obrigatoriamente são guerreiros. Eu não tenho uma broderagem que não seja também da linhagem dos guerreiros. Então, para tu ser um nobre no período da Idade Média Europeia, tu obrigatoriamente também precisa ser guerreiro. Entre as características em comum que os feudos tinham estava a sua configuração espacial. A grande maioria dos feudos, ao centro ou no espaço mais elevado, ele tinha castelos, que era onde morava o senhor feudal, que era o suzerano, dono daquele feudo ali, com a sua família, os seus principais guerreiros. Nos arredores, a gente tinha as casas dos camponeses e também os mansos. O manso servil, o manso senhorial e o manso comum. Esses mansos eram como se fossem os espaços produtivos desse feudo. O manso senhorial era aquele manso, aquele pedaço de terra, onde tudo aquilo que fosse produtivo era destinado diretamente para o castelo. Mas quem trabalhava naquelas terras? O rei, o senhor feudal, o suzerano lindo, magnânimo, poderoso? Claro que não, amores, os servos. Além do manso senhorial, onde tudo aquilo que fosse produzido dentro daquele manso era destinado diretamente para o castelo, a gente também tinha o manso comum, ou seja, aquilo que teoricamente deveria ser comum a todas aquelas pessoas que habitavam ao feudo, mas na verdade tudo aquilo que fosse mais produtivo naquele manso também seria destinado ao castelo. Especialmente neste manso comum, costumavam-se se encontrar, por exemplo, as árvores frutíferas, onde se podia fazer uma coleta dos frutos e uma distribuição no feudo. Claro que a maior quantidade e as de melhor qualidade iriam para o castelo e as demais seriam distribuídas aos demais habitantes daquele feudo. Além disso, nós teríamos então o manso servil. Aquele era o pedaço de terra do qual os servos dispunham para poderem habitar naquele feudo. Então, a função deles vivendo dentro de um feudo era poderem produzir naquele manso servil, deste manso servil tirar a parte dos impostos que seriam pagos ao dono do feudo também em forma de produtos e, além disso tudo, também contribuir com as demais demandas exigidas pelo senhor feudal. Temos também os cornos mansos, mas esse é um conceito da idade contemporânea, talvez seja para você ou para mim. Uma coisa que a gente não pode nunca deixar de levar em consideração é que durante a Idade Média a maior detentora de terras foi a Igreja Católica. E aí, independente da sua fé, da sua crença e de tudo mais, é necessário pensar na Idade Média Europeia e na Igreja Católica como uma instituição que detinha poder e que ela tinha muitos interesses. E que ela tinha muita consciência que a maior forma de obter controle da população era através do pensamento. Vamos dizer assim, Exato. Por quê? Porque a Igreja Católica ela consegue construir uma figura
tão absurdamente poderosa que ela consegue realizar o chamado controle social. Ou seja, durante o período medieval europeu, ela faz com que toda a população haja do jeito que ela quer. Porque se você não agir do jeito que a igreja quer, você vai ser punido. Ah, mas como a igreja vai saber que eu agi da forma que ela não quer? Porque tem alguém te vigiando. Alguém de quem você não pode se esconder. Alguém que vigia os seus pensamentos. Alguém que, se você estiver dentro de uma caixa escura, pensou uma coisa errada, ele viu. Deus, errou feio, errou rude. Então, a forma como a Igreja Católica ela consegue impor o seu modo de vida à sociedade europeia medieval é através do medo. E este medo, ele é configurado na figura divina. Isso não quer dizer, ou não deve dizer, com relação à sua fé, às suas crenças e tudo mais, mas deve sim dizer a forma como a Igreja Católica conquistou o controle social. Porque esse controle social ele é muito perverso e ele vem até os dias de hoje perseguindo as minorias, em especial as minorias relacionadas às mulheres e as minorias relacionadas ao público LGBTQI+. A Igreja configurou a noção de um casamento relacionado ao homem, à mulher e aos seus futuros filhos, entendendo que nenhuma relação poderia existir além disso. Ela também determinou que o prazer ele não deveria existir para as mulheres, apenas para os homens, e dessa forma o controle social se daria a toda a sociedade através do patriarcalismo, ou seja, através dos homens. Então, toda a configuração que a gente chega no mundo contemporâneo, ela foi dada através do período medieval, de um pensamento forjado pela Igreja Católica e embutido nas nossas mentes, inclusive na minha, que cresci nos anos 90, vendo a banheira do Gugu e achando que aquilo era legal. Todas essas características, além disso, a gente pode somar com muitas questões culturais que eram referentes ao feudalismo. Isso era muito determinante, esses hábitos de vida, que às vezes a gente chama de curiosidades, que na verdade elas são referentes ao modo de viver que eram determinantes da Idade Média. O hábito, por exemplo, do banho. As pessoas durante o período medieval europeu, elas tinham o hábito de tomar banho uma vez por ano, né? Olha que gostoso, que delícia, que cheiroso. O hábito do banho, sendo uma vez por ano, trazia para eles uma expectativa de vida de cerca de 30 anos. Era natural que com a sujeira eles não tivessem uma perspectiva de viver muito tempo. Porque imagina, né, um caso de um corte simples poderia se tornar um grande problema para uma pessoa que não tinha o hábito da higiene. Caso de problema de dente, a única solução era extração. É por isso que até o período da Idade Moderna, quando começa o Renascimento, e com retratos famosos como o da Mona Lisa, os sorrisos são todos porque as pessoas em geral elas não tinham dentes para mostrar, porque se tinha dor de dente, a única solução era arrancar. E no médico era muito mais arriscado, até porque o médico não existia. Existiam pessoas que teoricamente se diziam capazes, né, de curar algumas enfermidades, mas isso era muito mais arriscado. Se a pessoa sentisse alguma dor, por exemplo, nessa região, ela nem necessariamente saberia que nessa região poderia estar o estômago. O cirurgião podia abrir aquela região para ver o que tinha, sem asepsia, sem anestesia, e aí a pessoa morria. Então era muito melhor ficar com uma dorzinha ali, sem saber o que era. Né? Tudo isso é muito voltado aos dogmas católicos. A figura feminina totalmente perseguida. Qualquer pessoa que tivesse uma conduta de vida diferente daquilo do que a Igreja Católica determinava, poderia ser acusada de bruxaria e incriminada no tribunal da Santa Inquisição. E a partir daí ser torturada e morta por não aceitar o modo de vida que era determinado pela Igreja Católica. Mas isso podem ser páginas e páginas de história. Esse é só um contexto básico relacionado à formação do feudalismo e à Idade Média Europeia. Eu deixo um beijo, se inscrevam no canal, a gente continua na próxima e vamos dar. Vocês são muito legais. Vocês são muito legais.